Você, sendo velho, adulto ou jovem, com certeza já deve ter ouvido a frase: era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Mas você sabe de qual filme o Chaves está falando? Ele está falando do filme Fuga para a Vitória. Nesse filme, o Pelé atua junto com Stallone em uma história em que eles são prisioneiros que irão jogar uma partida contra o exército alemão. Então, eles aproveitaram o intervalo da partida para poder colocar seu plano de fuga em ação. Aí você deve estar se perguntando: calma, o Futiologia virou um canal de cinema agora? Não, a gente está aqui para contar a história que esse filme foi inspirado, que aconteceu lá em Kiev. Mas, diferentemente do filme, a história teve um desfecho muito mais trágico. Meu nome é Felipe Costa e hoje, aqui no Futiologia, eu vou te contar a história do Jogo da Morte, o jogo que aconteceu no meio da Segunda Guerra Mundial. Antes de eu começar a contar o que aconteceu no jogo, eu vou precisar dar uma aulinha de história só para contextualizar o que estava acontecendo na época. Kiev, como vocês já sabem, é a capital da Ucrânia. E naquele tempo, a Ucrânia era um estado fantoche da União Soviética. E o futebol só começou a se popularizar lá em 1930. Lá na região da Ucrânia, o time que era o mais popular e o mais forte era o Dinamo de Kiev, que foi criado em 1927. Em 1938, eles conseguiram sua melhor colocação no campeonato, ficando em quarto. Só que nos anos 39 e 40, eles brigaram para não cair. Como é na maioria das nações, os homens foram chamados para defender o seu país, e também não foi diferente com os jogadores do Dinamo de Kiev. E os jogadores que não foram chamados para se juntar ao fronte de batalha contra a Alemanha foram para a defesa civil da cidade. Eles até tentaram, mas não conseguiram segurar o avanço da tropa germânica. E muitos jogadores do Dinamo de Kiev que sobreviveram foram mandados para campos de concentração, em sua maioria para o campo de Dormist. Lá estavam 600 mil prisioneiros de guerra em condições desumanas, morrendo de doenças, fomes e execuções aleatórias. Como era de costume na época, uma porcentagem dos prisioneiros foram executados ou torturados até a morte. Outra parte foi para outros campos de concentração e a outra, que foi considerada inofensiva, foi solta nas ruas de Kiev. Em um dia qualquer, enquanto o goleiro Trusevik estava andando pelas ruas de Kiev, Losif Kozik, um gerente na padaria da esquina, reconheceu ele por ser um grande fã do Dinamo de Kiev. Então, ele ofereceu um emprego lá onde ele trabalhava. Um detalhe, Kozik só era gerente da padaria porque ele tinha origem germânica. Então, a galera deu uma ajudinha ali para ele poder conseguir um emprego melhor. Desse jeito, o goleiro conseguiu um emprego de faxineiro ali no local. E é aí que a nossa história começa de verdade. Kozik sempre dava a ideia do ex-goleiro juntar os jogadores do Dinamo de Kiev e dos times rivais para fazer um time que representasse a padaria. Então, o goleiro passou aquela primavera de 42 procurando os seus companheiros para se juntarem em equipe. E olha, eu posso dizer que isso não foi nada fácil, porque além de não ter nenhuma ideia de onde os jogadores estavam, muitos estavam feridos ou em situação de extrema miséria. Em paralelo a isso, as forças alemãs que tinham ocupado a cidade de Kiev tiveram a ideia de realizar alguns jogos para entreter o público. Isso era uma ideia deles para mostrar que a cidade estava muito bem gerida pelos germânicos. Enquanto isso, lá na padaria, os jogadores finalmente se organizaram e criaram um time, que mais pra frente seria chamado de Star. Mesmo com o problema de jogadores estarem com fomes, machucados e fora de forma, eles resolveram voltar à ativa e enfrentaram na sua estreia a equipe Hulk. O jogo aconteceu em junho de 42, e logicamente o jogo foi um vareio, com o Star vencendo de 7-2. Não demorou muito para os nazistas darem a ideia de criar uma liga local e os jogadores do Start darem a ideia de participar dessa liga. Havia alguns jogadores do time que não queriam participar por justamente ter medo de compactuar com o nazismo. Depois de algumas conversas se eles deveriam ou não participar, eles decidiram que iriam jogar, justamente para levantar a moral do povo, que naquela hora estava muito baixa. O time do Star usava uniformes vermelhos que eles acharam em um galpão. E como o vermelho era meio que a cor da União Soviética na época, eles usaram isso como um símbolo de nacionalismo. O Star disputou 7 partidas e esses foram os resultados. Venceu a Guarniça húngara de 6-2, a Guarniça romena por 11-0, os Operários da Estrada de Ferro por 9-1, o PGS da Alemanha por 6-0, o MSG UAL da Hungria por 5-1,
o MSG Ual da Hungria de novo por 3-2 e o Flakelf por 5-1. Mas a partida que realmente nos interessa é a última, a que eles disputaram contra o Flakelf, o time que representava o regime alemão. Voltando lá para a partida do Flakelf, a primeira, os alemães não gostaram muito do resultado, porque isso foi uma verdadeira humilhação, meio que representava para eles uma derrota para o regime. Esse time só foi criado porque os alemães viram no time do Star um símbolo nacionalista dos cidadãos de Kiev. O medo dos alemães era que justamente aquela vitória começasse um levante popular. Então, no dia seguinte, a cidade de Kiev amanheceu lotada de panfletos pedindo uma revanche. Prestem atenção nessas aspas que eu coloquei em pedido, porque isso não era nada de pedido, isso era justamente uma ameaça. Sem muitas alternativas, o Start acabou aceitando, até porque se eles não aceitassem, né? No dia do jogo, enquanto os jogadores estavam no vestiário se preparando para a partida, um oficial da SS foi lá botar medo neles. Nessa visitinha, o oficial falou para o time do Start que uma vitória sobre o Flakelf não seria muito interessante para eles. Também foi exigido pelo oficial que os jogadores, ao entrar no campo depois de toda aquela cerimônia, saudassem a bandeira nazista com aquele clássico movimento. Só que, como já era de esperar, os jogadores não obedeceram nenhuma dessas ordens. O jogo foi correndo e, assim como lá no primeiro jogo, o juiz deu aquela forcinha pro time alemão. Empurrões, carrinho na perna dos jogadores do Start, pancadas fora de lance, lá tinha de tudo, até um chute na cabeça do goleiro Trusevic. Chute esse que deixou o goleiro atordoado e depois acabou resultando em um gol do Flakelf. Mas com o time alemão na frente e o goleiro estando claramente contundido e sem reserva, eles decidiram que a melhor alternativa era ir pra frente. Então, o Start começou a amassar o time alemão. A torcida, em sua maioria que estava no estádio, era cidadãos de Kiev que estavam torcendo pelo Start. Com essa forcinha da torcida, o Start conseguiu fazer 3 gols e virar para 3-1. No intervalo, os torcedores começaram a se empolgar e a provocar os nazistas, que, claro, não deixaram nada barato e repreenderam os torcedores do estádio. O Start recebeu outra visitinha daquele oficial, mas dessa vez a ameaça foi clara. Se vocês não ganharam o jogo, não sai ninguém vivo deste estádio, teria dito o oficial. Mesmo com todas as ameaças e sabendo que eles poderiam não sair do estádio depois de uma vitória, eles não voltaram atrás da decisão. No segundo tempo, o Star chamou os alemães para dançar, porque eles deram um verdadeiro baile no jogo. 5-3 o placar, e poderia até ser mais. O atacante Klimenko saiu driblando toda a zaga, inclusive o goleiro. Então ele parou a bola em cima da linha e chutou para o meio de campo, demonstrando claro desprezo aos alemães. Então, sem antes dos 90 minutos chegarem, o juiz apitou o fim do jogo. Depois dessa atitude do juiz, eles pensaram que iam ser executados ali no gramado mesmo. Mas eles foram pro vestiário, tomaram um banho, trocaram de roupa, foram para casa e até jogaram uma outra partida contra o Hulk, que ganharam de 8-0. 2 dias depois, todos os jogadores que estavam na padaria, com exceção de 2, foram presos pelos alemães com a alegação de estarem ajudando a NKVD, antecessora da KGB. Logicamente, os jogadores foram interrogados, torturados e executados. Isso foi uma clara perseguição por causa daquela vitória do Start sobre o Flakelf. Inclusive, tem um relato de que o goleiro Trusevic morreu usando a camisa do time, e o padeiro Losif Kordik, que bancou e montou o time, foi morto na frente da sua família. Guzmenko e Esmelendrov não voltaram para a padaria naquele dia, talvez já sabendo o que esperava por eles. Lá em 1934, o Tribunal de Hamburgo abriu um caso para averiguar todos os fatos desse jogo, mas os soviéticos não quiseram colaborar com a investigação dos alemães. Só em 2002 o Tribunal da Ucrânia resolveu reabrir o caso, mas inacreditavelmente eles não conseguiram relacionar as mortes com a derrota do Star para o Flakelf. Hoje, se você for até a Ucrânia, encontrará várias estátuas e monumentos homenageando o FC Star, inclusive uma lá no Zenit Stadium, onde foi disputado o jogo. Se assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Então já se inscreve aqui no Futeologia para continuar acompanhando nossos vídeos que saem toda quinta-feira sem falta. Também clica aqui no card para você ser redirecionado para outro vídeo. Para você que gosta dessas histórias mais curtas e curiosidades do futebol, lembre de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Futeologia TV lá no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aí embaixo nos comentários que quem sabe ele não aparece por aqui. Então é isso aí, galera, falou e até o próximo vídeo.